Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos videocasts especiais do Mês da Mulher. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a doutora Manuela Porto, médica cooperada da Unimed Porto Alegre e minha dermatologista, veja só. Seja muito bem-vinda, doutora Manuela. Obrigada, Marcela, pelo convite. Adorei. Vamos fazer um bom bate-papo. Um bom bate-papo, trazendo um pouco de informação para essa mulherada toda que está aqui conosco na Unimed em peso e que, claro, tem esse mês significativo, né, para a gente falar. A gente tem que começar do começo, porque, afinal de contas, a dermatologia cuida e olha para o maior órgão do corpo humano, que é a pele, né? O que a gente pode falar de cuidados preventivos e de cuidados básicos para uma saúde da pele? Bom, quando a gente fala em prevenção, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em filtro solar. Né? A gente não pode falar em rotina de skincare, cuidados, prevenção desde o envelhecimento até o surgimento de câncer de pele, sem falar em uso de filtro solar. Né? E também ter um comportamento de não abusar de exposição solar, porque o protetor solar não é um escudo que não vai proteger 100%. Né? A gente tem que ter medidas, evitar os horários de pico, que são das 10 da manhã até as 4 da tarde, usar roupas, às vezes, com proteção ultravioleta. Então, ter esses cuidados já é um primeiro passo para manter uma pele saudável. Né? Além disso, a rotina de skincare ela vai funcionar como um adjuvante, que a gente chama na medicina. Assim, né? Ela vai ajudar a manter a tua pele mais saudável. Mas não precisa ter 10 passos. Né? Isso varia muito de acordo com o que cada um gosta. Tem gente que gosta de ter muitos produtos e aplicar. Tem pessoas que gostam de uma coisa mais minimalista. E às vezes não cabe na rotina, não cabe na vida dessa pessoa. Não pode ser uma cobrança a mais, né? Acaba se tornando, que era para ser um momento de cuidado e prazer, vira um estresse. Então, eu geralmente oriento meus pacientes. Se mantiver o uso de um filtro solar, uma hidratação e uma limpeza adequada, que seria usar um produto adequado para o teu tipo de pele, evitar produtos muito abrasivos, já é meio caminho andado para conseguir uma pele saudável e bonita. Certo. E isso tende a nos acompanhar tanto no envelhecimento, numa pele madura, a gente vai entrar a falar um pouquinho mais disso, mas é um cuidado que pode começar cedo, né? Que pode começar com uma mulher jovem, com uma pele jovem. Tem que começar com uma pele jovem. Tem que começar, mas eu sempre gosto de falar com um certo cuidado, porque hoje em dia a gente tem visto meninas muito jovens começando uma rotina de skincare e um interesse um pouco exagerado por esses cuidados, né? Sim, uma pele de 12 anos não requer esse tipo de né? cuidado. Talvez para essas meninas, assim, o que eu indicaria? Começar o cuidado com o filtro solar, isso desde a infância. Sim, né? sim. E talvez um hidratante para as peles que precisam, mas não cair na cilada de passar milhares de produtos e elas estão muito, pelas redes sociais, elas têm acesso a muita informação. Então, assim, eu acho que sim, a gente tem que começar desde cedo, cuidar, usar protetor solar, né? Ter esse carinho com a nossa pele, mas sem cair no exagero. E é ideal que a gente busque entender que pele é essa para esse protetor, para esse filtro solar, aliás, para esse filtro solar, para esse hidratante. A gente pode falar de pele oleosa, de pele seca. Há uma diferenciação ou tu acha que é um cuidado que pode ser básico para todo tipo de pele? Quando a gente fala em pele do rosto, sim, faz diferença, né? Quem tem a pele... Até porque, para te conseguir usar todos os dias, vai ter que ter um filtro solar que tu goste. Que não te deixe melecada, que o cheiro seja agradável. Sim. Então, para isso, hoje em dia tem uma infinidade de opções. Então, lógico, tem filtros solares mais específicos para pele oleosa, que ele vai deixar a pele mais sequinha. Ou para pele mais seca, tem uma textura mais cremosa. Tem os em bastão. Então, tu vai ter que encontrar qual é o mais adequado, qual que tu vai gostar mais para continuar para fazer esse uso contínuo do filtro solar. Gente, não é na praia, a gente não passa o filtro solar quando a gente vai pro mar, vai pra praia, vai pra piscina, é todos os dias. É todos os dias. Eu brinco que é que nem escovar o dente. Acorda, lava o rosto, passa teu hidratante, vitamina C, enfim, conforme for a tua rotina, e passa o filtro solar. Perfeito. E a gente tem, em paralelo a isso, aos cuidados básicos, um outro extremo, que são, quando a gente fala de medicina estética, né? Quando a gente fala de procedimentos. Que exagero é esse e, ao mesmo tempo, qual é essa medida para a gente entender o que a medicina dermatológica, estética, traz de benefícios? Para que lado a gente tem que procurar para fugir também, de novo, de uma outra cobrança, né? Que é uma cobrança estética, que não é disso que a gente quer falar aqui e também não é isso que a gente quer sugerir para as mulheres, né? Tu sabe que... Bom,
a medicina estética, na verdade, eu falo dermatologia estética, porque é uma especialidade dentro da dermatologia, Sim. cresceu muito e vem crescendo nos últimos anos, assim, a quantidade de produtos e tecnologias para melhorar a qualidade de pele. Eu brinco, todo ano tem novidade. E o Brasil também muito à frente, O Brasil é um dos países que mais faz, tanto cirurgias plásticas quanto os procedimentos. Mas a gente tem que ter um cuidado, né, em entender essa relação com o envelhecimento, né? Eu que trabalho com isso, volta e meia eu me questiono, né? Até onde que a gente deve ir ou até onde que a gente alimenta um pouco essa loucura que as pessoas querem, que veem o envelhecimento como algo negativo, né? É lógico que a gente não gosta quando começa a ter uma ruga, a pele está mais flácida, a gente não vai se reconhecendo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também está mudando. Então, acho que o objetivo desses tratamentos é, sim, manter uma pele saudável, né? Estimular a formação de colágeno, fazer uma regeneração, amenizar alguns sinais que te desagradem, mas não tentar voltar a ser uma coisa que tu não é. Né? Eu acho que é esse limite que às vezes é difícil de estabelecer. E aí fica difícil até da gente dizer o que funciona para cada uma, né? Porque se a gente está falando de tentar encontrar esse equilíbrio entre o que te faz bem, o que te deixa bem, o que te deixa saudável, não tem uma fórmula, né? Não posso dizer, para uma mulher de 35, no meu caso, uma mulher de 35 mais, beirando os 40. Pode ser muito diferente de uma parceira, de uma colega de trabalho, de alguém que tem a mesma idade, está na mesma faixa etária, mas tem hábitos completamente diferentes e tem vontades diferentes também com esses cuidados, né? Exatamente. Não tem como generalizar. Não tem como dizer aqui para ti, olha, para começar, bioestimulador injetável. Não, existem vários procedimentos, né? Hoje em dia a gente tem uma gama de procedimentos que vão ser indicados para o teu tipo de pele, para a tua queixa, né? Enfim, existem comorbidades que vão contraindicar algum procedimento. Então, não tem como não ser personalizado, né? Então, eu sempre brinco, assim, agora com as redes sociais, os pacientes já chegam com o nome do aparelho, e isso não é importante. O importante é tu ter alguém que vai conhecer a tua pele, que vai te conhecer, né? Enfim, é uma relação médico-paciente, para fazer um protocolo, né, de acordo com o que tu pode, com o que tu deve, né, ter esse alinhamento entre o médico e o paciente, eu acho que é fundamental para te ter sucesso. Falando, então, em fatos, a gente tem as patologias que mais acometem as mulheres na dermatologia. Quais são elas? Olha, assim, existem diversas, tá? Mas, assim, o que a gente mais frequente que a gente vê em mulheres é, assim, rosácea, melasma, é muito mais comum em mulheres que em Não homens. me olhem de perto, não filmem muito de perto, porque eu sofro desta patologia chamada melasma. Dos casos de melasma são em mulheres. Né? 90%? 90%. Lógico, câncer de pele, por exemplo, dá nas duas populações, né? As mulheres, acho que tiveram épocas que se bronzeavam muito, então a gente vê bastante também nas áreas mais expostas ao sol. Então, acho que essas aí são as principais. Agora, melasma e rosácea, eu acho que... E acne. Acne na mulher adulta, tanto que virou acne da mulher adulta, porque acne na fase adulta é muito mais frequente também em mulheres que em homens. Lógico, não quer dizer que homem não vai ter. E as mulheres tendem a se autodiagnosticar nessas doenças, nessas patologias, porque também é uma coisa que pode passar um pouco mais batido, né? De ver que realmente tem ali tem que ter um cuidado maior com aquela rosácea. Tem que ter um cuidado maior com essa acne que veio numa época que não é a da adolescência, né? Elas chegam no consultório já se diagnosticando. A rosácea menos, tá? Porque a rosácea passa muitas vezes por uma pele sensível. Mas a acne ou o próprio melasma, às vezes as pessoas já vêm com, eu estou usando tal produto, vai na farmácia, compra, né? Então, a gente vê, às vezes, muita sensibilização, produtos que não são adequados, ou a maneira de aplicar não é adequada. Usados da maneira errada. Na dúvida, né? Antes de comprar, procure um dermatologista. E agora falando, não em interesse próprio, mas um pouco em cima desta patologia que é o melasma, ele tem cura? Não. O que a gente faz? Até o momento, não. Né? Pode ser que daqui a uns anos vai ter. A gente tem entendido um pouco mais sobre o melasma, né? Mas ainda não se sabe exatamente todo o mecanismo, né? Do porquê que ele surge. Se sabe que tem tem um fator genético, né? Então, quem tem história familiar tem o fator do sol, da exposição solar como um super fator relacionado.
alterações hormonais, Eu mas ia falar. não é alteração do teu hormônio, mas assim, quem usa anticoncepcional, né, o período de gravidez é bem comum ter. Então, são fatores que contribuem para o surgimento do melasma. Sim. Tá? Então, o que a gente tem hoje em dia? A gente tem um controle, mas os cuidados vão ter que ser eternos, né? Ai, gente, não basta que todo o resto que a gente tem que cuidar, a gente ainda precisa se lembrar do melasma, então, no dia a dia. Mas é muito comum, né, a gente olhar e ver uma mulher numa determinada faixa etária com filhos e que tu sabe que teve essa alteração, essa carga hormonal, né, que uma gravidez traz ou que um anticoncepcional traz, com um melasma muito marcado. A boa notícia, então, é que ele pode ser amenizado, apesar de a má notícia ser de que ele não vai desaparecer por completo, é isso? Isso aí. O melasma, eu brinco, é uma pedra no sapato do paciente e também da gente, porque é frustrante, né, porque a gente consegue um bom clareamento, ou a gente vai fazendo esse rodízio de clareadores, tenta alguns procedimentos e nem sempre a gente consegue chegar onde a gente quer, né? É muito variável a evolução desse melasma, né? Mas como tratamento, de novo, eu falando filtro solar. Sim. Filtro solar, né? E de preferência, quem tem melasma, além do filtro solar normal, que protege da radiação ultravioleta A e também da ultravioleta B, tem que ter uma proteção de luz visível, porque para o melasma faz diferença. É como se a gente acordasse o melasma, não é? Assim, Exato. ele tá ali adormecido, quietinho, e se tu expõe, mesmo que longe, né, o sol e a luz toda, ele vem, ele dá aquele, ele desperta, não é isso? Como se, é uma barreira. É um estímulo, né? Por algum motivo, naquela região da tua pele, e a gente não sabe por que é naquelas regiões e não no rosto todo, já que, né, então tem várias hipóteses, mas é como se esse pequeno estímulo, né? Essa radiação que para mim não vai causar o melasma, para ti, por exemplo, teus melanócitos vão Vai ficar causar, a gente já sabe que vai. hiperreativos e vai piorar. E o que é um filtro solar que eu falei ali contra a luz visível? É o filtro com cor, tá? Porque ele tem uma barreira de cor. Ele tem o óxido de ferro que reflete essa cor. Então, eu sempre recomendo para quem tem melasma fazer a dupla camada. Passa uma camada do filtro sem cor e depois passa por cima uma camada do filtro com cor. Porque só o filtro com cor é difícil a gente passar uma camada adequada, porque fica, enfim, fica como uma maquiagem. Né? Então, sabe que tem estudos que mostram que só o uso do filtro solar já foi suficiente em alguns pacientes para clarear. Então, olha só. Eu digo que não tem nada melhor do que usar ele. Lógico que a gente hoje tem diversos clareadores que contribuem, né? Claro. Sempre com o cuidado de não agredir a tua pele também. Porque a gente sabe que quer solucionar um problema e vai piorar. causar outro. E às vezes pode dar um rebote, enfim. E procedimentos também, não é qualquer procedimento que a gente consegue fazer numa pele com melasma, né? Por exemplo, alguns tipos de laser não podem ser realizados, porque tu pode ter uma piora desse melasma. Né? Então, a gente tem que ter algum cuidado. Mas tem lasers que funcionam super bem também, pro melasma. E agora falando também de patologia, mas a que mais acomete os brasileiros no campo do câncer, né, que é o câncer de pele. Que tipo de cuidados para além do filtro solar? Porque sim, estamos partindo já de tudo que tu já falou, que tu já trouxe aqui, de que sim, o filtro vai proteger. E quais os primeiros sinais de alerta? Onde que a gente tem que ficar atento? Sim. Lógico, para prevenção é filtro solar e comportamental, que nem eu falei antes. Né? Os horários. Tipo de a relação mesmo com o sol. Com a exposição solar. Né? Principalmente nos primeiros anos de vida. A gente sabe que o maior índice de exposição à radiação ultravioleta são na infância e adolescência. Então, assim, ter muito cuidado. E acumulativo. E acumulativo, né? O dano tá lá. Só vai se somando ao longo da vida. Então, tirando essa parte de prevenção, o que a gente consegue para fazer um diagnóstico precoce, né? Que esse é o objetivo, claro, né? Porque isso melhora muito o prognóstico nos casos, por exemplo, de melanoma. É fazer uma consulta anual com o dermatologista para olhar todas as pintas, lesões e ficar atento em casa, né? Se observou uma ferida que não melhora, né? Ou uma pinta, essas lesões mais marrons, mudou de cor, não se lembra se tinha, acha que está diferente, procura um dermatologista, né? Porque isso faz toda a diferença para o diagnóstico precoce. E não mexer, né? Porque também eu acho que a gente vê um pouco, de novo, voltando para aquele paciente que chega no consultório já com
com o seu diagnóstico, também eu tinha uma lesão que ficou estranha, aí eu fiz isso, eu passei um ácido, eu fiz o que, quando tu vê, isso era uma lesão já de câncer de pele que podia ter sido diagnosticada antes, né? Então, o cuidado do paciente com essa lesão, no que sentiu, que é diferente, procurar o dermatologista. Exatamente, isso e chegar mesmo. por lá. E, doutora Manuela, para finalizar, mas aí também falando sobre um aspecto pouco trazido na dermatologia quando a gente fala de cuidados, que é essa aproximação da menopausa. O que a mulher percebe ao chegar na menopausa, na perimenopausa, e como que a gente pode cuidar, então, dessa pele, desse super órgão chegando e nos aproximando? Bom, a gente sabe que os hormônios interferem na pele, né? O que as mulheres que estão, principalmente pós-menopausa, mas na pele já podem sentir, é uma maior flacidez, porque a partir nessa fase de perimenopausa e menopausa cai muito a produção de colágeno, né? Então é como se fosse uma velocidade mais rápida. O principal cuidado seria até antes, né? Para a gente manter esse banco de colágeno um pouco mais cheinho, vamos dizer assim. Sim. Outra queixa bem comum, que é mais pós-menopausa mesmo, é de ressecamento. Né? Tem muito ressecamento pela queda do estrogênio. Então, manter a pele super hidratada, tanto hidratação, né, de ingesta hídrica, quanto hidratantes. Ingesta hídrica, que fique claro, água. Beber água. Água. Não refrigerante, nem chá, nem chimarrão. Água. Tá. Que tem cafeína, não é a mesma coisa. Então... usar hidratantes mais emolientes, assim. Isso também vai aliviar essa sensação. O desconforto causado. O desconforto. Lógico, algumas mulheres vão fazer terapia de reposição hormonal e esses sintomas aliviam, né, com a terapia. Não se sabe, não exatamente todos, mas alivia um pouco. Né? Tem se estudado muito esse papel da terapia de reposição hormonal e a pele, mas ainda não tem nada 100% conclusivo. Mas, de uma maneira geral, é o ressecamento e também a perda de colágeno. Nos cabelos também as mulheres se queixam, né? É uma fase que pode dar queda, né? Também pode ter um afinamento dos fios, então isso também... E aí sim, se enxergar um pouco mais o couro cabeludo. Isso não necessariamente é uma queda. Não, sim, às vezes é um afinamento do fio, né? Então, a gente tem alguns tratamentos que podem minimizar, se for uma queixa, ou se observar que está com mais queda ou tá vendo mais couro cabeludo, também procurar um dermatologista que pode ajudar numa solução, ou pelo menos para amenizar e fazer um diagnóstico do que está acontecendo. Bom, tem muitas dicas para a gente seguir bem e com saúde e fazer com que a nossa pele acompanhe, né? A gente está falando de um todo. Eu queria te agradecer a tua presença, essas dicas valiosas, essa informação que tu trouxe. Muito obrigada. E, por favor, fiquem ligados aqui nas redes da Unimed. Seguiremos com videocasts trazendo muita informação nesse mês tão especial que é o mês da mulher. Obrigada!